Ele é ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal e está preso desde fevereiro, suspeito de omissão nos atos de 8 de janeiro. Ele deveria falar à comissão principalmente sobre os atos de vandalismo que aconteceram no dia 12 de dezembro do ano passado, dia da diplomação do presidente Lula. Mas apresentou um atestado médico alegando depressão e não vai comparecer ao depoimento. Bem, durante a manhã, não se sabia se o coronel Jorge Naime iria dar depoimento, uma vez que ele apresentou o atestado médico, para não comparecer, mas depois que a CPMI pediu para reexaminá-lo, ele simplesmente mudou de ideia e resolveu comparecer para prestar depoimento na CPMI do 8 de janeiro. A ação da Polícia Militar no acampamento ela sempre foi limitada pelas Forças Armadas. A gente não tinha esse acesso para entrar com policiamento, para efetuar prisão, para retirar ambulante, para poder fazer prisões. A própria Polícia Federal foi tentar cumprir mandados de prisão dentro do acampamento e foi rechaçada pelos manifestantes. Acabou saindo cenas na imprensa que parecia que o próprio Exército estava expulsando a Polícia Federal de dentro do acampamento. Então, assim, e aí a gente foi impedido, não conseguimos fazer nem metade do que, nem o que estava previsto, nem no que não estava previsto, não conseguimos fazer, a PM ficou num descrédito muito grande, lembrando que isso aí, nós estamos falando de 29 de dezembro, que foi depois dos ataques do dia 12 de dezembro, o que motivava mais ainda a gente querer acabar com aquele acampamento, e a gente foi impedido pelo próprio Exército Brasileiro. Quem passou a informação ao comandante-geral foi o general Dutra, mas eu não posso afirmar que a ordem tenha sido especificamente dele. O transmissor da ordem foi o general Dutra. Bem, como vocês viram, o ex-chefe do Departamento Operacional da PM do Distrito Federal, Jorge Naime, fez graves acusações ao Exército Brasileiro e colocou o general Dutra como um dos possíveis responsáveis pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro, justamente por ter limitado a ação da PM. O general Dutra pode ter sido realmente um dos grandes responsáveis pelo 8 de janeiro. Veja, por exemplo, essa notícia que diz que ele distorceu documento do Ministério Público Federal em sua defesa na CPI dos atos golpistas do Distrito Federal. Ele era o responsável direto pela autorização do acampamento golpista, em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Pois bem, em sua defesa enviada aos deputados, Dutra distorceu uma recomendação do MPF no Distrito Federal sobre o acampamento feito em 19 de dezembro do ano passado. O MPF disse que era para ter coibido as manifestações, devido à sua natureza antidemocrática. Dutra distorceu, dizendo que o MPF disse que as manifestações estavam dentro da normalidade. Além disso, é bom lembrar que, até o último segundo, ele defendeu os acampamentos, como fez nesse depoimento, sobre o dia 8 de janeiro. E passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele na mesma hora falou: seria uma tragédia. E falou assim: general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Só gostaria de deixar claro que, só porque o general Dutra pode ter sido um dos grandes responsáveis pelo 8 de janeiro, não quer dizer que o coronel da PM não tenha nenhuma culpa no caso. Somente uma profunda investigação responderá de fato quem são os culpados, e que todos paguem pelo que fizeram. Bem, falando em pagar pelo que fez, amanhã será retomado o julgamento do Bolsonaro. Ele sabe muito bem qual será o destino dele. Com certeza ficará inelegível. Só não sabemos quanto tempo vai durar o julgamento. O cara que foi eleito 27 anos deputado pela urna eletrônica, cheio de filho, tudo roubando na política, votado na urna eletrônica, eleito presidente da República na eletrônica, agora Deus se esculhambar a urna eletrônica. Percebe? Para quê? Para criar um fetiche, porque aí esses fanáticos do lado dele esquecem a inflação, que está em 15% nos alimentos do povo, e é responsabilidade do governo, e vamos discutir teste supremo e tal.
Esse fim de semana ficou bastante claro nas conversas reservadas com quem Bolsonaro manteve diálogo. Já estava isso bem claro na semana passada, né? Não existe nada no cenário que indique qualquer possibilidade de reversão de um quadro negativo para Bolsonaro. E quando eu falo de quadro negativo, falo, claro, da inelegibilidade. Agora tem um ponto importante, como é que vai ser o ritual da coisa? O que Bolsonaro está avaliando segundo as minhas apurações? Falei com algumas pessoas bem próximas a ele, que ele não conta mais com o pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques. Sempre foi uma toada, eu comecei na semana passada dizendo, lembra? Olha, isso está subindo no telhado, e de fato subiu. Mas Bolsonaro ainda conta com um voto favorável a ele por parte de Cássio Nunes Marques. Esse cenário está mantido. Então, ficaria mais ou menos assim. Com isso, é muito grande. Se confirmar esse cenário, esses cenários não são estanques naturalmente, né? Há vários condimentos aí atuando sobre, mas se prevalecer esse entendimento como está hoje, segundo as minhas apurações, o julgamento acaba no máximo na sexta-feira. O senhor acha que ele vai ser preso? Vai ser preso, porque é um criminoso. Por quais crimes? Da pandemia ou... Da pandemia, especialmente. Mas repara aqui, vamos lá. Para a gente não ter exagero nenhum, eu me refugio nos números. O Brasil tem 3% da população do mundo. Aqui morreram 11% da população do mundo. Qual é a explicação? Nós não somos um país do fundão da África, que não tem acesso à vacina, nada. A explicação chama-se Jair Messias Bolsonaro. Negacionismo, superfaturamento, roubalheira, botou o Brasil no fim da fila da vacina, briga com Dória sobre o negócio de vacina, matou o nosso povo. Matou o nosso povo. Tem que responder por isso. Para finalizar, Lula recebeu o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e fez uma aliança estratégica. Segundo a Globo, Lula estaria ajudando o atual governo argentino a fazer o sucessor, contra o candidato da extrema-direita. É uma questão estratégica para o Brasil, mas a situação lá é muito complicada. O que Lula, o governo como um todo gostaria é ver o sucessor de Alberto Fernandes, escolhido pelo grupo, Sérgio Massa, eleito. Então o Brasil vai tentar ajudar de alguma maneira para evitar que um candidato mais à direita ou à extrema-direita vença num nosso vizinho, que é importante, porque a Argentina, a gente precisa sempre lembrar, é o principal comprador de produtos da indústria brasileira. Então, o nosso vizinho tem essa importância para o Brasil. É claro que o Brasil, pelo tamanho, enfim, pela economia, é muito mais importante para a Argentina mesmo do que o contrário. Mas é claro que que Lula gostaria de ver o grupo de Fernandes ainda no poder, pela proximidade também que tem com o atual presidente. Por isso, 4 encontros, um encontro num momento em que Lula acabou de voltar de uma viagem para a Europa e tem que resolver também problemas internos. E Lula também está usando as formas que pode para tentar ajudar a conseguir que o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, né, o NDB, de alguma maneira empreste recursos para a Argentina.